Não faça a conversão tubeless. Basicamente a gente precisa fazer o seguinte, ó. Por que não dá para você fazer a conversão e esperar que isso dure para sempre? Eu tive um furo lá, como eu já deveria ter tido outros, né? Porque não é assim que faz uma revisão preventiva. A gente vai abrir uma das laterais do meu pneu, eu vou escorrer aquele líquido dentro de um recipiente. Não faça a conversão tubeless se você não fizer a revisão preventiva de um sistema tubeless. Se você não leva uma câmara reserva. E caso você também ache que ao fazer a conversão tubeless, você nunca mais vai ter problema de pneu furado. E isso pode ser um balde de água fria para muita gente, mas calma aí, né? A gente vai precisar investigar um pouco mais. Vocês sabem que eu não gosto de deixar vocês sem respostas, então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. João, na verdade, você não recomenda então conversões para o sistema tubeless? Na realidade não tem nada a ver com isso. Tem muito mais a ver com você pegar um pedaço de uma informação, tomar ela como uma verdade, sem colocar isso numa balança, ou sem colocar isso numa balança com as informações completas de cada lado, de vantagens e desvantagens. Uma das grandes dificuldades para quem gera conteúdo é entender o que vai de fato chamar a atenção, né? E o grande lance para mim foi o seguinte: tem muito canal falando de bicicleta por aí. O grande ponto, o grande pulo do gato para mim é que todo mundo fala de notícias óbvias demais, né? Posicionamentos, review e tudo mais. E aqui eu quero trazer isso para um nível diferente. Eu quero falar por que das paradas. Eu quero falar por que não fazer tal coisa. Eu quero trazer para vocês motivos para que você consiga pensar e daí sim justificar as tuas tomadas de decisão. E não simplesmente isso é melhor ou aquilo é melhor, isso é do marketing, aquilo não é do marketing. Eu quero que você vá me assistindo e vá ganhando bagagem para cada vez decidir melhor. E para isso, no meu ponto de vista, não tem nada melhor do que compartilhar experiências, né? Porque achismo é uma coisa, agora compartilhar aquilo que eu já passei com você, para que você consiga tomar melhores decisões, decisões mais acertadas no caso, eu acho que é um caminho que a gente precisa seguir. Quais são as principais vantagens que levam as pessoas a optarem por uma conversão tubeless logo de cara, assim? Primeiro lance é você conseguir rodar com menos pressão de pneu. Menos pressão de pneu, principalmente numa mountain bike, né? Menos pressão quer dizer que eu vou deixar o meu pneu mais assim, ó. Toda vez que eu encho ele, eu vou aumentando a superfície de contato aqui. Na verdade, eu vou substituindo a superfície de contato pelo meio do pneu, né? Quando eu consigo deixar pressões mais baixas, eu consigo acessar as zonas de transmissão ali, as áreas de contato diferentes que os meus pneus têm. Poxa, se eu compro um pneu visando cravos laterais de um jeito, cravos intermediários de um outro e cravos centrais de um outro jeito, três modalidades para melhorar atrito, tração, diminuir atrito na hora que eu estou pedalando simplesmente no estradão. Quanto mais eu conseguir ter essas zonas de transição mais delimitadas, melhor para o meu pedal. Essa é a primeira vantagem de você usar um sistema tubeless. Pressão mais baixa, que não vai ser o suficiente para você bater o pneu e dar aquela mordida de cobra ali na tua câmara de ar. E com isso, claro, né, que a atividade fim que a gente quer com isso é de fato ter uma zona de transferência ali um pouco mais delimitada, bonitinho, para você conseguir usar aquele pneu como uma totalidade. Segundo ponto é a redução de peso. Algumas pessoas são taradas por redução de peso, outras não, mas o grande fato é que você tirando câmara de ar e colocando um sistema tubeless lá, você consegue retirar ali uns 30, 35% do conjunto rotativo da tua bicicleta. E tirar peso do conjunto rotativo da bicicleta traz resultado, principalmente de aceleração. E um terceiro ponto, e esse para mim é um dos pontos mais legais do sistema de conversão tubeless, depois da questão de conseguir usar menos pressão, é que quando a gente faz uma conversão, a gente adiciona um selante, né? E o selante basicamente ele serve para encontrar pequenos furos, sair, entrar em contato com o ar e tampar esse furo, tá bom? Então, muitas vezes você ganha uma longevidade maior. Você sai do pedal, faz um furo de até 3, 4 milímetros lá, o selante vai sair, não tampa o teu buraco, você chega em casa sossegado. E essas vantagens não é novidade para ninguém, tem um monte de gente falando a respeito disso. Agora, como é que monta, né? O que é composto pelo kit e qual que é o esquema dele? Basicamente a gente precisa fazer o seguinte, ó. Se a gente tem uma roda aqui, a primeira coisa que a gente precisa é garantir que embaixo da fita de aro aqui, né, quando você tira a sua fita de aro, aqui embaixo tem os furos onde passam os raios, os ilhoses dos raios aqui, ó, todos bonitinhos.
Como é que você vai fazer um sistema vedado, né? Como é que você vai manter ar e selante aqui dentro se esses furos aqui existem? Então, o primeiro lance de todos é você conseguir fazer a vedação desses furos para que nem ar e nem selante saia. E aí existem fitas extremamente específicas para isso. E uma dica que eu quero dar é o quê? Essa marca aqui, ó, funciona muito bem, tá bom? Tem uma durabilidade maior e um preço muito menor também. Um outro ponto que você precisa ter é que na hora que você tira a câmara de ar desse sistema aqui, aqui embaixo vai o bico. Como é que você vai encher esse pneu? Então você precisa de um bico aqui também, né? Então é um bico de borracha específico para conversão tubeless. Não é um bico que vem de uma câmara de ar. É um bico diferente porque a basezinha dele é diferente. Eu não tenho nenhum aqui, senão eu mostrava para você. E aí também, como tudo na vida, tem bicos mais baratos e bicos mais caros. A única recomendação que eu gosto de dar é que ele tenha uma base de borracha onde ele prende aqui para dentro grande e que, se possível, a ponta dele, a válvula dele seja removível, porque tem bicos desses que são fixos. E isso ajuda na hora da gente conseguir fazer uma manutenção. Na realidade, né, bicos móveis, quando a gente consegue tirar, facilita na hora da revisão. Na hora de a gente fazer o uso de bicos fixos, isso atrapalha. E aí a gente usa mais um selante, né? Tem N marcas no mercado e hoje o que é difundido é a questão dos menos agressivos ao ambiente, né? Que são sem amônia e tudo mais. E isso é muito bacana. Só que do outro lado, a ausência da amônia ajuda muito também a preservar o pneu que vai aqui fora, tá? A amônia vai entrando ali, vai por difusão, né? Se a gente entrar nessa pegada da engenharia e tudo mais, vai penetrando ali no pneu e ela vai comendo, entre aspas, o teu pneu ali. Então, sem amônia você tem um pneu com maior durabilidade, menos ressecagem e tudo mais. A borracha vai ter uma durabilidade melhor. Dessa forma, então, fita de aro, bico mais selante forma uma conversão tubeless bem feitinha. Presta bastante atenção na hora que você for escolher esses três componentes, fechou? João, é só isso que a gente precisa? Na realidade não. A gente vai precisar de uma roda que tenha um perfil aqui, ó, um perfil que abrace o pneu, né? Então rodas que tenham um perfil reto assim, ó, o pneu tubeless provavelmente ele vai escapar daqui. Então o perfil da roda, grosseiramente, ele tem que fazer isso daqui, porque o pneu também tem que fazer isso daí, né? Ele vai se encaixar, é uma zona que ele vai se encaixar ali para que não saia, não perca pressão, nem nada do tipo, beleza? Para o uso do pneu, né, existem as denominações TR, né, que é de Tubeless Ready. Então ele é pronto, ready é de pronto, tubeless, sistema sem câmara de ar. Então ele suporta essa parada. Porém, dependendo da marca de pneu que você usar, o simples fato dele ser de Kevlar e tiver 60 TPI, né, para cima, você já consegue fazer. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo meu, que é com relação aos Schwalbe. Os Schwalbe simplesmente de Kevlar já funcionava. Precisava de mais fluido? Precisava de um pouquinho de mais de fluido porque ele absorvia ele, né? Mas funcionava bem também. Caraca, João, mas tudo que você falou me soa como os pontos positivos aí. Por que é que então você está falando? Por que não fazer uma conversão tubeless? E é exatamente disso que eu quero falar e é aqui que entra a minha experiência na prática. Seja comigo, com os meus sistemas convertidos para tubeless, seja com clientes. Então vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte, não dá para você fazer a conversão hoje aqui, né? A gente está no mês de fevereiro e achar que nunca mais você vai ter que encostar a mão nesse sistema tubeless. Então é o seguinte, não é uma solução definitiva que nunca mais você vai precisar botar a mão. Então de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, você tem que parar essas duas rodas que você converteu ali na tua bicicleta e fazer uma revisão preventiva. E a gente vai falar a respeito de revisão preventiva já já. Por que não dá para você fazer a conversão e esperar que isso dure para sempre? Primeiro que, na hora que você converte alguma coisa, você está fazendo uma adaptação. A gente está colando uma fita dentro do aro, está colocando um bico aqui na minha roda, um bico que não é normalmente instalado na roda, ele faz parte de uma câmara de ar. Eu estou colocando um produto químico dentro do meu pneu, tá? Que quando ele entra em contato com o ar, ele ainda seca. Então, problemas de entupimento no bico, problemas de secamento do próprio selante aqui dentro do pneu, né? Se o selante está seco ali dentro, na hora que furar, como é que ele vai tampar buraco se ele já formou uma camada de cola ali dentro do teu pneu? Não faz sentido. Como é que você faz para calibrar um pneu se o teu bico está entupido? Também não faz sentido. E como é que você quer, como é que você espera que um selante, que é um produto químico, ele não acabe em função do tempo ou ele não perca suas características em função do tempo? Se você pensa que fazer uma conversão tubeless é uma parada definitiva e que você nunca mais vai precisar fazer a manutenção,
esse é um dos porquês que eu falo para você não fazer a conversão tubeless. Você precisa de 2 em 2, de 3 em 3 meses parar e mexer nessa adaptação que você criou dentro da tua roda, que tem um monte de vantagem, um monte de benefício, para que ela continue rodando com essas vantagens e benefícios ao longo do tempo. E aí, como é que a gente faz uma revisão preventiva de um sistema tubeless, né? O cara da manutenção preventiva. Eu gosto de fazer preventiva porque eu não sou surpreendido dessa forma, né? Então você marca. Vamos supor que a gente montou essa roda aqui com uma conversão tubeless hoje. Daqui 2 meses, o que eu quero fazer? Eu quero abrir, e não é simplesmente pegar, tirar a válvula ali do pneu, jogar mais selante lá dentro e segue a vida. Não é assim que faz uma revisão preventiva. A gente vai abrir uma das laterais do meu pneu, certo? Eu vou escorrer aquele líquido dentro de um recipiente, deixo ele lá guardadinho. Você vai ver que nas bordas do pneu, aqui na parte mais alta do pneu, onde o fluido acaba ficando, vai formar um monte de fiapo. Você vai lá com uma luva e tudo mais, mete a mão naquilo lá e tira aquela porcariada toda. Tira esses fiapos de cola. Outro ponto, você tira aquele miolinho da válvula que eu falei, por isso que é importante, né? E limpa dentro, passa um paninho ali dentro, passa uma agulhinha ali dentro. Sabe aquele negócio de desentupir boca de fogão? Coisa antiga, simples, um araminho, qualquer coisa. Passa ali, limpa a válvula também e faz isso daí bonitinho, né? Outra coisa, tá aberto. Quando tá aberto, você consegue olhar aqui, ó, e falar, pô, eu comecei a instalação da minha fita aqui. Tem alguma ponta levantada? Ah, tem algum lugar onde aparenta tá vazando? Ah, nossa, não, tá tudo certinho, ok. Se tem, já repara. Pô, como é que a gente repara? Tira e passa outra camada de fita. Não dá para dar gambiarra, tá? Então, essa quantidade de procedimentos antes de você pensar em completar o fluido precisa acontecer para que o teu sistema tubeless continue durando por bastante tempo. E aí eu falei que eu ia comentar algumas histórias. O meu grande lance foi esse. A primeira conversão tubeless que eu fiz foi com um pneu Schwalbe e com uma roda básica. Qual foi o meu primeiro perrengue? Na união da folha da roda aqui, ó, era uma Vesan Extreme Pro, né? E eu não tô falando mal da roda, eu tô falando que é uma realidade. O nível de usinagem e essa solda aqui não são para rodas tubeless. Então o que acontecia? Quando eu olhava aqui, deixa eu achar a união dessa roda aqui, ó. Tá vendo que tem um risquinho aqui? Essa aqui é a união das duas partes do aro. Ela é soldada, quer dizer, pode ter a facilidade, um buraquinho, que era o caso da minha. Então, a minha escorria selante por aqui, ó, tá? Ah, nunca resolveu? Resolveu. Em algum momento entrou tanto selante aqui que tampou esse buraco, tá? Mas foi uma das coisas que eu percebi. Beleza. Na época que eu fiz a instalação, né, a conversão em si, na realidade, ninguém falava de manutenção disso daí. E aí, o grande lance é que eu fiz essa conversão em janeiro, e aí eu nunca mais mexi. Só que de janeiro a dezembro, o meu selante foi secando, o meu bico foi entupindo, eu tinha dificuldade para encher pneu, só que eu também não sabia exatamente o que estava acontecendo. Por quê? Porque eu nunca tinha me dado ao trabalho de abrir. Até que eu estava fazendo um pedal com a galera, e aí eu tive um furo lá, como eu já deveria ter tido outros, né? Porque quando eu abri o pneu depois estava cheio de furinho, mas não vedou. E eu falei, pô, mas por que não tá vedando, né? Virei o pneu, né, pro furo ficar aqui embaixo, junto com o fluido, não saía nada, só saía ar. No final das contas, tive que arrumar uma carona e voltar para casa. Aí eu falei, pô, preciso abrir. Foi aí, depois de 6, 7, 8, não sei exatamente quanto tempo foi, meses, né, que eu abri e tava tudo seco, bico entupido, com todos aqueles problemas que eu tava falando para você. E, esse é o meu exemplo, mas quando eu tive loja, acontecia a mesma coisa. Tanto que quando eu ia fazer conversão tubeless e eu fazia o serviço de conversão tubeless, eu fazia questão de falar para a galera que era necessário revisões. Então o que eu fazia? Eu instalava e dava como cortesia a primeira revisão. Depois a pessoa tinha que pagar o serviço de revisão mais a quantidade de selante. E aí a gente entrava num acordo. Por isso que no começo do vídeo eu disse, eu gosto de informações bem passadas, tá? Ah, vamos fazer a conversão tubeless porque tem X, Y, Z vantagens, aquelas 3 que eu falei no começo? Tá, mas qual que é a desvantagem? A desvantagem é essa, você vai acabar pagando por manutenções ao longo da conversão. Vale muito a pena no custo-benefício, tá? Principalmente se você pedala com bastante frequência. Mas você precisa saber disso antes de você topar fazer uma conversão dessa, porque não é só vantagem. E aí, show de bola, você já abriu, já verificou que tinha aquele excesso de cola, né, do selante seco ali, retirou isso,
retirou o restante do líquido lá bonitinho, examinou válvula, olhou fita, tá tudo bonitinho. O que você vai fazer? Pegou o reservatório onde você tirou o líquido ele é leitoso, tá? Ou ele é azulado, mas ele é sempre leitoso, ele não é transparente. Uma das principais evidências de que ele perdeu característica é você olhar para dentro de onde você colheu o líquido e ele está transparente. Se for o caso dele estar transparente, não tem o que você fazer. Joga ele fora, tá? Descarta ele bonitinho e tudo mais. E aí você preenche com 60, 70, 80, 100, 110, 120 ml, de acordo com o fabricante do teu selante, de como ele manda você fazer isso. Tirou lá, bonitinho, ele ainda está com um aspecto original, leitoso, você vai lá e vê quanto que falta, completa isso, mede, monta no pneu, fecha e segue a vida com o pedal. João, mas quando faço de 2 em 2 e quando faço de 3 em 3? Abre de 2 em 2, por exemplo, né? Um exemplo, abri de 2 em 2. A primeira vez que eu abri, não aconteceu absolutamente nada lá dentro e tudo mais. Ótimo! Então vamos continuar fazendo de 2 em 2, porque talvez se eu aumentar para 3, já comece a dar algum tipo de problema. João, fiz de 3 em 3 e cara, não tem como, já tá cheio de coisa seca lá dentro e tudo mais, meu bico já começou a ficar entupido. Então, antecipa isso para 2. Depende muito da vibe que você pedala e dos cuidados que você tem. E a respeito de cuidado é o seguinte, pneu com conversão tubeless e selante dentro lá, você não pode deixar ele murcho, tá? Porque quanto mais próximo da pressão atmosférica, vamos chamar assim, né, de não ter pressão maior lá dentro do que aqui na atmosfera, a probabilidade do teu selante secar também é maior. Outro ponto, nossa, o pessoal fala para eu não deixar o bico aqui embaixo, ó, porque o simples fato do bico ficar aqui embaixo vai entupindo ele. Se for por muito tempo, sim. Agora é o seguinte, tua bike não roda a roda assim, e aí no momento que ela tá passando aqui embaixo, a roda pula. Não existe isso, né? Então, quando você tá rodando com a tua bicicleta, em algum momento, em vários momentos, na realidade, o bico está passando ali embaixo. Mas qual que é o grande lance? O grande lance é você não calibrar o teu pneu com o bico aqui embaixo. Na hora que você dá a possibilidade do ar sair pelo bico, se ele está aqui embaixo, ele vai pescar o teu selante que está aqui nesse nível e vai cuspir junto. E vai começar a entupir o teu bico. Então você vai calibrar teu pneu, ó, o bico aqui, ó, que está aqui embaixo, joga ele aqui para cima. Vou calibrar agora. Joga aqui para cima e dá uns 30 segundos para o selante escorrer, ó. Tá bom? São cuidados que vão ajudar a durar mais, mas não tiram a possibilidade, a necessidade, na realidade, de você ter que fazer essa manutenção, tá bom? Sempre toma esse tipo de cuidado, porque se você não fizer esse tipo de manutenção, você vai ter o mesmo problema de uma câmara de ar, né? Ela vai furar, você vai precisar trocar. E aí? E esse é o meu segundo ponto do porquê não fazer conversão tubeless. Primeiro porque se você não tiver selante líquido aqui dentro, você não vai conseguir tampar nenhum tipo de buraco, né? Outro ponto é o seguinte, até 3, 4, 5 milímetros o selante vai saindo, vai criando uma camada e ele tampa ali com perfeição, com bastante performance para isso. Agora, e se você fizer um rasgo? Você acha que um simples fato de ter selante ali num buraco desse tamanho vai resolver o teu problema? Não vai. Então por isso que não é uma conversão definitiva. Você não vai conseguir resolver qualquer tipo de buraco que você tiver no pneu com o sistema tubeless. Então, você precisa levar uma câmara de ar junto, porque vai que você faz um rasgo no pneu. Você investiu dinheiro na conversão tubeless, não levou uma câmara de ar, né? Você investiu grana para voltar pedalando, mas também não se precaveu caso acontecesse algo um pouquinho mais drástico com relação a furo no teu pneu. Uma câmara de ar, seja na bolsinha ali no selim, seja na bolsinha aqui na frente, seja nos bolsos da tua camisa, leva lá, tá bom? Ainda sobre câmara de ar, né? Se rasgar e você precisar fazer uma instalação de câmara de ar, vamos supor que você tenha, né? Você me ouviu falando disso e já está levando lá. Você vai dar conta de instalar a câmara de ar com o sistema tubeless que estava instalado aqui antes? Lembrando que provavelmente o teu bico aqui, ele vai estar parafusado, né? Vai estar com uma porca ali, uma porca de 8 milímetros, 9 milímetros. Você levou essa chave? Senão não vai sair. Um alicate que seja. Senão o bico não vai sair, não vai dar para instalar a câmara de ar. Vai saber instalar com aquela meleca toda, né? O que você faz com o selante? Larga lá dentro? Joga fora? O que faz? Né? Consegue instalar com aquela meleca toda que está dentro do pneu? Porque o selante é pegajoso, é látex, é borracha. Chegando na tua casa, você vai saber desmontar o teu pneu, bonitinho, tirar a câmara de ar que provavelmente vai estar tudo colada lá dentro, né? Por conta do látex que tem lá, que era do selante. Tirar o pneu da roda, levar para algum lugar para eles fazerem um remendo a frio no teu pneu. Resolver esse problema e remontar o sistema tubeless. Então, por isso que eu digo, se você não está disposto
a passar por isso, e é claro que isso aqui são exceções às regras, né? Não vai ter jeito de você resolver. Então vamos lá, vou contar uma outra história, tá? Era de uma Specialized Epic, eu acho que era uma Epic, uma 2017, alguma coisa nesse sentido, tá? Fizemos a conversão tubeless e eu vou falar, usava Gorilla Tape, bico Stans, tá bom? E usava selante da Efeito Mariposa, que pra mim é um dos melhores que tem. Ok, pneus Continental, tubeless red, Kevlar, bonitinho, foi pro pedal. Abriu um tile aqui de 3 centímetros na lateral do pneu. Vazou tudo. O cliente me liga, né? Fala, o que eu faço? Falei, pega a câmara de ar e coloca aí dentro. Ele falou, que câmera? Eu não trouxe. Problema, entendeu? Aí, o que acontece? Como é que faz para voltar para casa? Teve que arrumar alguém com a caminhonete para colocar a bicicleta lá para poder ir para casa. E ainda fica lá, não vou mais mexer com conversão tubeless não, porque isso não faz sentido. Poxa, faz sentido pra caramba, mas não são só vantagens. O que você está colocando na balança para levar em consideração a isso? A solução em si é maravilhosa, mas você precisa ter noção de que a manutenção preventiva e a prevenção de levar uma câmera na tua mochila, na tua camiseta, na tua bolsinha, mas levar uma câmera para o pedal é totalmente necessário, porque o sistema tubeless em si não faz milagres por si só. Eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo aqui. Um conteúdo que talvez gere um pouco de polêmica, mas tudo bem, eu acho que a gente precisa falar disso, precisa dar informações completas. E eu queria também que você colocasse aqui nos comentários, você concorda com o que eu coloquei? Você sabia do que eu coloquei? Se você não concorda, me mostra por que você não concorda, porque eu acho que isso daqui é uma discussão e não um plano infalível, tá? Então a gente vai conversando, eu leio os comentários aqui, faço questão de responder também, e a gente vai participando e crescendo como sempre, tá bom? Um abraço pra você e a gente se encontra numa próxima. Valeu!